Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, nossa curiosidade em saber de onde você nos assiste. Diga aí qual sua cidade, seu estado, se está no Brasil, se está no exterior. E também deixe o seu comentário, a sua opinião, participe do chat ao vivo. É importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro dá mais boas notícias aos brasileiros. Ele publicou em suas redes sociais neste sábado. Após zerar impostos de importação de mais de 500 itens no combate ao Covid, zerar o imposto federal do gás de cozinha, diesel no ano passado, games, diminuir tarifas de importação de medicamentos no combate ao HIV, câncer, produtos ligados à melhoria de vida de deficientes físicos, também skate, esporte, maquinários em geral e tantos outros, surge outra boa notícia, desta vez para o setor de produção de proteína, publicou o presidente Bolsonaro. E ele continua: fica suspensa a cobrança de PIS e COFINS na importação de milho. A medida vale até 31 de dezembro. O governo do Brasil adotou várias iniciativas para minimizar os impactos da quebra de produção do grão, importante insumo da ração animal. Mais outras medidas importantes já realizadas: a retirada do imposto de importação, 8%, a tarifa externa comum do milho até o fim deste ano, facilitação para as compras de milho geneticamente modificado cultivado nos Estados Unidos e autorização de leilões públicos de compra ou de remoção de estoque de milho realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, de forma a garantir a regularidade do abastecimento, beneficiando pequenos criadores de animais, inclusive aquicultores, publicou o presidente Bolsonaro, repercutindo essa notícia que já havia sido informada também durante a semana. Um dos assuntos mais comentados neste sábado, você viu? Que achou? Foi sobre a saída de Alexandre Garcia da CNN. Ele participava com regularidade do quadro Liberdade de Expressão, mas parece que o nome da participação perdeu o sentido, já que a emissora teria encerrado o contrato com Alexandre Garcia por conta da opinião do jornalista, ou seja, liberdade de opinião. A CNN deu um ponto final na liberdade de expressão de Alexandre Garcia por conta de que o jornalista, experiente jornalista, emitiu uma opinião favorável a cuidar dos pacientes com Covid-19 de forma antecipada, ou seja, tratar nos primeiros sintomas, antes que o paciente fique mal. Mas parece que hoje em dia, isso está sendo proibido. De tal forma que um dos mais conceituados jornalistas do país, com sua longa e conhecida história, foi cancelado na emissora. Mas parece que Alexandre Garcia também, na verdade, saiu feliz. Afinal, com seus 80 anos de idade, décadas e décadas de experiência, agora ele poderá se dedicar com liberdade total aos seus projetos profissionais, pessoais, ou seja, autonomia e liberdade de fato. Faz o horário sem esses compromissos aí, onde eventualmente ele acaba sendo censurado, como foi neste momento. As manchetes dando conta de que ele foi demitido da CNN por opinar no quadro Liberdade de Expressão de Opinião. Você, o que acha disso tudo, dessa mais um cancelado por simplesmente ter uma opinião? E eventualmente a opinião aí favorável a algo que também o presidente tem defendido ao longo dos anos, ele que é criticado, o jornalista Alexandre Garcia, pela mídia mais extremista, alinhada à esquerda hoje em dia, pela torcida do contra do governo brasileiro. Então, Alexandre Garcia, de toda forma, é um dos mais conceituados, conhecidos e respeitados jornalistas da história brasileira e que seguirá o seu caminho. O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu às palavras do presidente Jair Bolsonaro em entrevista à Veja. Mourão disse que
não sabe mesmo ser político, quer dizer, concordou com o presidente Bolsonaro. Ele sabe ser milico, disse Mourão. Na manhã, aí a Veja publicou na manhã de sexta-feira ainda essa entrevista que repercutiu, não é? Está repercutindo, onde ao ser perguntado sobre sua chapa, não é? Para as eleições de 2022, o presidente Bolsonaro afirmou que a porteira não está totalmente fechada para Mourão, mas que ele não tem a vivência política, praticamente zero, e depois de velho é mais difícil aprender as coisas, disse o presidente Bolsonaro, sobre um momento em que ele terá que, de repente, encontrar um vice que agregue mais valor político, não é, a chapa para 2022. Lógico, eu sei ser milico, pô. Não sei ser político, disse Mourão ao ouvir o relato de jornalistas sobre a fala do presidente e concordar com o que disse Bolsonaro. Apesar das palavras, o presidente disse acreditar que Mourão seria um bom senador. Ao ser perguntado sobre uma possível candidatura ao governo do Rio de Janeiro, Mourão disse ser muito difícil, pois já está velhinho. Muito difícil, porque é complicado. Eu já sou velhinho, cara. O cara, para governar o Rio de Janeiro, tem que estar cheio de chivunque, disse ele, usando um termo militar aí, estranho, não é, ao nosso cotidiano, referente à capacidade de manter a força de vontade e dedicação em situações de extremo desgaste. Em live promovida pelo site Valor Econômico, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse nessa semana que a corte foi um bom parceiro do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da Covid-19. Disse ele: se vocês acompanharem toda a jurisprudência, especialmente da crise sanitária, o tribunal terá sido talvez um bom parceiro do governo nessas questões, evitando até que ele cometesse erros mais graves, disse Gilmar Mendes. Sobre a questão isolamento social na pandemia, Mendes disse que o SUS tem uma estrutura tripartite, União, Estados e municípios, e na estrutura quem executa essas atividades básicas, hospitalares, atendimento, são estados e municípios, e são eles, portanto, que se incumbem dessa tarefa, disse Gilmar Mendes. O ministro da Corte explicou a decisão do Supremo de abril de 2020, na qual a Corte reafirmou o poder de governadores e prefeitos para determinar medidas restritivas durante a pandemia. A decisão também estabeleceu que estados e municípios poderiam definir quais seriam as atividades que seriam suspensas e os serviços que não seriam interrompidos durante a pandemia. A ação da Corte esvaziou os poderes do presidente Bolsonaro sobre a definição de quais atividades seriam suspensas em razão das medidas de isolamento. Pelo SUS ser tripartite, a União não poderia, obviamente, dizer que igrejas ficam abertas, lotéricas ficam abertas, portanto, tumultuando as medidas de isolamento social, quando quem arca com o grau de infecção são estados e municípios e não a União. O que o Supremo disse? Que estados e municípios tinham responsabilidade sobre isso e poderiam estabelecer essas limitações, explicou Gilmar Mendes. Evidentemente, há controvérsias, tanto por parte do presidente Jair Bolsonaro e integrantes do seu governo, bem como por parte da própria população brasileira, controvérsias sobre tais afirmações do ministro. Você viu que tivemos uma semana onde o ministro da Saúde informou estar com Covid, fez o exame, testou positivo, a ministra Tereza Cristina, não é? O próprio deputado federal, filho do presidente Eduardo Bolsonaro, enfim, uma semana um pouco de cuidados consideráveis até no governo federal, diante desses fatos. Mas o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele anunciou também uma boa notícia no setor, mesmo tendo cuidado em isolamento, enfim, ele continua atento ao Ministério da Saúde. Por isso, ele publicou em seu Twitter que os profissionais de saúde receberão uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. A dose adicional será administrada preferencialmente com a Pfizer. Estados e municípios que tiverem imunizantes disponíveis poderão começar a aplicar o reforço no grupo contemplado imediatamente. De acordo com o Ministério da Saúde, as doses devem ser enviadas também, adicionais, não é? A partir já dessa próxima semana.
A medida acompanha a orientação anterior do Ministério da Saúde sobre a dose de reforço para idosos. Nesse caso, também foi recomendada apenas a utilização do imunizante da Pfizer. Tanto os profissionais de saúde quanto os idosos foram priorizados para a terceira dose desde 18 de agosto. Segundo Queiroga, a presença da variante Delta no Brasil justifica a necessidade do reforço vacinal contra a doença. Facilitar o acesso às armas e munições, a gente sabe, desde a campanha, que é um dos compromissos do presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha de 2018. Ele ainda era deputado quando já falava e defendia isso. Segundo um levantamento realizado pela Veja, os registros na Polícia Federal mais que triplicaram agora com o novo governo, o governo Bolsonaro. Segundo o levantamento, em 2018, na época do governo de Michel Temer, foram dadas 51.027 autorizações a civis. O número que foi a 94.064 no primeiro ano do governo Bolsonaro e atingiu 177.782 em 2020. Somente nos 6 primeiros meses deste ano já foram 97.243 autorizações, o que revela que a ideia continua. Embora tenha ocorrido de forma geral no país, o aumento foi maior nas regiões Norte e Centro-Oeste. Estados como Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul destacam-se nesse ranking. Em agosto, em aceno à sua política armamentista, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o porte e a posse de arma para a população. Ele até ironizou matérias da mídia apontando que o número de aquisição de armamentos tem dobrado ano após ano e rebateu dizendo esperar que quintuplique, não é? É importante ressaltar que uma arma legalizada significa que ela está na mão de um cidadão. Agora, o bandido que chega, ameaça, dá um fim na vida de tanta gente, esse está nem aí para esses casos. Então, quem na verdade está tendo a oportunidade de ter o porte, a arma, enfim, munição, é o cidadão brasileiro, o cidadão de bem. O bandido já faz desde sempre. Aliás, veja o caso aí agora que repercutiu, não é? Do neto do ex-narrador, já falecido, Luciano do Vale, querido narrador, um dos mais queridos, um ícone na narração esportiva do Brasil, perdeu a vida. Esse neto de Luciano do Vale foi atingido por disparos por um adolescente. Certamente não era uma arma registrada, legalizada, como as milhares e milhões que estão nas mãos dos bandidos, enquanto a política nos últimos anos, nas décadas, enfim, privilegiou o desarmamento do cidadão de bem, política que está sendo invertida agora, como esses números comprovam. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou esperar que a sabatina de André Mendonça na CCJ do Senado para uma vaga à corte seja realizada o mais breve possível. Já fizemos muitas sabatinas nesse primeiro semestre, mesmo com a dificuldade de audiências durante a pandemia. Nos incumbimos, inclusive, do Augusto Aras para a PGR. Não será diferente com a indicação do Supremo. Espero que o mais breve possível, afirmou Pacheco após se reunir com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Pacheco também afirmou que o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado, tem ciência da responsabilidade em relação ao tema. Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga de Marco Aurélio Mello há mais de 2 meses. A sabatina do André Mendonça é tarefa da CCJ, que precisa designar uma data para esforço concentrado com presença física de senadores. Essa e outras indicações demandam isso. Isso pode se resolver muito brevemente. Estou me esforçando para isso. Sabem do meu esforço para tratar com Davi Alcolumbre, completou Pacheco. Ora, claramente é uma pressão política que está acontecendo no submundo do Senado e da CCJ. Até que ponto é algo exclusivamente de Alcolumbre é difícil a gente saber, mas no meio político de Brasília certamente há muito mais do que Alcolumbre trabalhando contra André Mendonça. A pessoa ameaça entrar na política e já vai se arrependendo do que fez no passado, já começa a meia-culpa por eventuais exageros do passado.
E assim com José Luiz da Atena, o apresentador da Band, já fez um desabafo sobre os seus problemas com bebidas alcoólicas. Eu bebi demais na minha vida e me arrependo? Eu não me arrependo tanto, é mais o meu fígado, o meu rim, o meu pâncreas. O que eu me ferrei com bebida, Deus me livre e guarde, disse ele. Eu era cachaceiro mesmo, admitiu José Luiz da Atena, arrependido. O Ministério da Saúde não precisa me avisar que beber faz mal. Eu mesmo aprendi e da pior forma. Beba com moderação e se beber não dirija, disse da Atena, que nesta semana afirmou que aceitaria ser vice de Ciro Gomes, já que está tendo dificuldades com o seu atual partido, o PSL, em função de uma eventual fusão entre PSL e DEM. Neste sábado, dia 25, o ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, Salim Matar, disse que essa invasão de militantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, liderados por Boulos, não é? A sede da Bolsa de Valores de São Paulo, foi um ato antidemocrático. Aquela invasão à Bolsa de Valores, aplaudida por parte da esquerda, é um ato antidemocrático e uma violação ao artigo 5º da Constituição. Estou aguardando o que as autoridades vão fazer, escreveu o presidente da rede de aluguel de automóveis Localiza. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Guilherme Boulos, disse que a invasão à Bolsa de Valores por militantes do grupo, ocorrida na quinta-feira desta semana, foi a primeira de uma série de ações planejadas pelo movimento. Vamos aguardar a resposta da Justiça ao que parece de fato ser um verdadeiro ato antidemocrático. Foi durante um período de férias. Carlos havia se dirigido a um acampamento isolado com a família. Quando se deu conta, o carro estava enguiçado. Tentou dar partida e nada. Caminhou para fora do acampamento, muito nervoso. Pelo caminho, ia descarregando a sua raiva com palavras grosseiras que foram abafadas pelo cantar das águas do riacho próximo. O problema era bateria descarregada. E Carlos resolveu ir até a vila a pé. Eram alguns quilômetros de caminhada. 2 horas depois, com um tornozelo torcido, ele chegou a um posto de gasolina. Como era domingo de manhã, o lugar estava fechado. Mas havia um telefone público e uma lista telefônica quase se desmanchando. Ele então telefonou para a única companhia de autossocorro da cidade vizinha, que ficava a uns 30 quilômetros de distância. Um tal de Zé atendeu e o acalmou. Ele deveria chegar ao posto de gasolina mais ou menos em meia hora. Enquanto esperava o socorro chegar, Carlos ficou a imaginar quanto aquilo tudo lhe deveria custar. Finalmente, um reluzente caminhão guincho chegou e eles foram para a área do acampamento. Quando Zé saiu do caminhão, Carlos o observou e ficou espantado. Zé tinha aparelhos na perna, andava com a ajuda de muletas. Enquanto se movimentava, Carlos ainda pensou qual seria o preço de tamanha boa vontade. Mas Zé era um sujeito animado. Enquanto foi providenciando a carga elétrica para a bateria, distraiu o filhinho de Carlos com uns truques de mágica. E tudo pronto, carro funcionando. Carlos perguntou quanto devia. Amigo, nada, respondeu Zé. Não é possível, falou Carlos. Hoje é domingo, tirei você de seu descanso, você rodou tantos quilômetros, resolveu meu problema, preciso lhe pagar, amigo. Não, hoje você não vai me pagar, disse o Zé. Há alguns anos, alguém me ajudou a sair de uma situação pior do que esta, quando perdi as minhas pernas. E tudo o que o sujeito que me auxiliou disse, ao final foi: passe isso adiante.
Hoje foi o seu dia. Você não me deve nada. Apenas se lembre de passar isso adiante quando tiver uma oportunidade. E então, hoje tive a oportunidade de ajudá-lo, Carlos. Foi ótimo. Vá para sua casa, com sua família, e quando puder, ajude alguém, porque precisamos sempre uns dos outros. Não há dinheiro que pague certas atitudes. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Um excelente domingo e até segunda. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.